Só que quando você faz uma jogada displicente ou de categoria que você não tem, né? Aí estou falando da cavadinha do Raniel, você irrita o torcedor. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E tenho certeza que você está com o mesmo sentimento que eu, vendo os resultados aí do final da rodada. Bahia perdeu pra Chapecoense, o Grêmio perdeu pro Sampaio Corrêa, se o Vasco dentro de São Januário com mais de 20 mil vascaínos, frio, chuva, mesmo assim foi apoiar diante do Londrina, tivesse ganho, a gente já estaria ali se aproximando do Bahia e do Grêmio, né, dando uma tranquilidade maior e uma pressão aí nos nossos adversários, mas infelizmente os jogadores sentiram a pressão. É isso mesmo, família vascaína, os jogadores do Vasco tremeram diante aí do seu torcedor, do apoio incondicional e da pressão que realmente é jogar no Vasco da Gama. Thiago, você tá falando isso por quê? Quero trazer aqui hoje, família vascaína, a opinião do Edmundo, né, um ídolo do Vasco, e do jornalista Rica Perrone. Na opinião deles, os jogadores do Vasco estão tremendo e eu concordo plenamente e quero passar aqui para vocês. Seguindo essa linha, quero botar aqui na tela o Twitter do jornalista Gilmar Ferreira, que disse o seguinte, ó, tá na tela. Já disse e repito, mesmo sem dinheiro, o elenco do Vasco foi mal montado. Não tem talento para se impor como grande força. O time só se mantém no G4 desde a 7ª rodada em função da pressão da torcida em São Januário e do brilhareco de um ou outro, mas é o que há até o final do ano. Não adianta amaldiçoar este ou aquele jogador porque o momento não permite exclusão. O elenco é este e não se deve gerar mais pressão e ansiedade na reta final. A volta do Vasco à Série A virá do entendimento de todos da limitação do time que representa um gigante empobrecido. Com certeza aqui ele tocou na questão do Raniel, né, de não crucificar o Raniel, coloca também aqui do elenco mal montado, também por gestores que realmente estão no Vasco só para fazer merda. Salgado deu o Vasco na mão do pássaro no ano passado, deu na mão do Brasil esse ano, e por jornalistas que cercam o Vasco, que passam pano para toda essa merda que essa gestão do Vasco faz. E aí, vou pegar essa frase aqui final dele, gigante empobrecido, claro, construído pelos jogadores que hoje vestem a camisa do Vasco, mas realmente abastecido por esses gestores de merda da gestão Salgado e por jornalistas que passam pano para tudo que eles fazem, inclusive para a contratação absurda do Maurício Souza, e por isso estamos vivendo esse momento aí de temer, família vascaína, realmente essas 6 decisões e de estar totalmente na mão de jogadores que estão tremendo. Porque quando você pega esse confronto Vasco e Londrina, onde o apoio em massa ali, o clima todo favorável aos jogadores do Vasco, e a gente viu aí os jogadores do Londrina muito mais à vontade do que os jogadores do Vasco, porque os jogadores do Vasco têm a obrigação de levar o Vasco para a Série A, e os jogadores do Londrina estão ali vivendo um sonho, vivendo um momento fantástico que eles não acreditavam no início do campeonato, então estão muito mais à vontade. Essa é a realidade. E eu sempre falei isso aqui, família vascaína, o Vasco precisa de mais talento, o Vasco precisa de mais recursos, de mais jogadores de peso. O segundo turno promete muito mais dificuldade, mas os gestores do Vasco de merda não acharam dessa forma. Os jornalistas, né, que têm mais credibilidade, que estão dentro do clube, que vivem o dia a dia do Vasco, também não pensaram dessa forma. E hoje temos 6 decisões, estamos nos pés aí de jogadores que estão tremendo no momento decisivo, família vascaína. E não é só eu que penso isso não, família vascaína. Quero trazer aqui o Edmundo e o Rica Perrone para falar isso aqui. Primeiro, o Edmundo. Liga só. Olha, Gui, é muito simples o que eu vou dizer, né? Existe uma pressão muito grande para um gigante, tetracampeão brasileiro, campeão da Libertadores, né, vice-campeão mundial, com vários e vários títulos estaduais. Assim, tem sempre uma pressão muito grande. O Londrina não tem essa pressão. Se ao término de 38 rodadas o Londrina não subir, ok, não vai ser. Acho até que o Londrina faz um campeonato super digno. O Adilson Batista tem todos os méritos pela campanha que está fazendo, porque o orçamento é infinitamente menor do que o do Vasco, só para fazer um recorte entre as duas equipes. Só que um time parecia ter coragem e vontade, né, é o que parecia ter o Londrina, e o Vasco não. O Vasco estava meio com medo, sei lá, da reação da torcida. Só que quando você faz uma jogada displicente, ou de categoria que você não tem, né,
que eu estou falando da cavadinha do Raniel, você irrita o torcedor. Porque a gente falou durante a semana inteira, a bola tem que entrar de qualquer jeito, tem que colocar lá dentro na marra. O Vasco tem que sair com esses 3 pontos, nem que seja no apito. Enfim, não foi, a arbitragem foi bem, não teve nenhum erro gritante de arbitragem, nem para um lado nem para o outro. O que teve de verdade foi a displicência dos jogadores do Vasco, né? E assim, a insistência do Jorginho na escalação, o Nenê muito mal no campo, depois que o Figueiredo entrou, jogou muito melhor do que ele. Sei lá, cara, eu só estou falando, não é uma crítica pessoal a ninguém, estou falando do que eu vi nos 90 minutos. O responsável por essa escalação é quem treina o time durante a semana, durante todo o período de preparação. O negócio que tinha jogado na outra sexta-feira para ontem. Foram 7 dias, 6, 7 dias de preparação. Então, assim, deveria ter um pouco mais de entrega, um pouco mais de vontade, de disposição para poder ganhar. Porque, de fato, vai ser frustrante. O Cruzeiro está festejando hoje, mas ficou 3 anos na Série B. O torcedor do Vasco não vai admitir mais um ano se é o time de Série B. É claro que vamos fazer assim, vamos ser otimistas ao extremo, Gui. Imagina um campeonato que você precisa ganhar, mas esse campeonato só tem 6 rodadas, 3 jogos em casa, 3 jogos fora. E você já sai com 3 pontos na frente. Você tem um bônus de 3 pontos. E os melhores times, que aí os melhores são os que estão à frente do Vasco, Bahia, Grêmio e Cruzeiro, né, que aparentemente já subiram, eles não vão jogar esse campeonato. Sabe? Sim, para o torcedor ficar otimista, né? Mas se você olhar para os últimos 8 jogos que o Vasco jogou fora de casa, ele perdeu, independente de quem tenha sido o adversário. Os últimos 2 foram fortes, né? Foram Cruzeiro e Bahia, né? Respectivamente, Cruzeiro e Bahia, Bahia e Cruzeiro. Agora o Vasco pega o Operário. O Operário não vive um momento bom no campeonato. O Vasco tem condições de ir lá e vencer? Tem. Mas não pode ficar só postergando essa vitória fora de casa. Já passou da hora. Né? E se você não consegue o resultado em casa, você tem que ir buscar os 3 pontos na próxima rodada. Aí eu te pergunto, você ficou revoltado vendo aquela cavadinha do Raniel? E aí você não jogou bola com o Edmundo. Então tu imagina o Edmundo, como eu coloquei no início do vídeo aí, o cara não tem técnica nenhuma e quer fazer aquilo ali. Dá-lhe uma porrada pro gol, meu irmão. E aí seja o que Deus quiser, agora a cavadinha, fala sério. Então concordo plenamente aí com as críticas do Edmundo em cima do Raniel, em cima do Nenê, do próprio Jorginho. Os jogadores mais experientes não estão jogando nada, família vascaína, e estamos na mão aí do moleque. Como o Edmundo falou, né? Parecia que o Londrina estava muito mais à vontade, com muito mais raça, porque os jogadores do Vasco estão sentindo a pressão, família vascaína. Essa é uma opinião do Edmundo. E para estar finalizando o nosso vídeo, quero trazer aqui a opinião do Rica Perrone. Eu achei muito pertinente, eu achei muito bem colocado e quero saber se vocês concordam, porque estamos nos pés desses jogadores aí para as próximas 6 rodadas. Se liga no que ele falou. Vamos lá. Deveria ter vencido o Londrina dentro de casa pela circunstância, pelo momento, pela condição que o Vasco apresenta dentro do campeonato. Por isso o estádio estava lotado num dia de chuva, né, numa quinta-feira chuvosa no Rio, porque o torcedor do Vasco sabia que aquele era o momento de decidir. E o momento de decidir é o momento que se separa os grandes jogadores dos jogadores que não têm condição de jogar com a camisa do Vasco. Existirão outras decisões ainda daqui para frente, mas essa seguramente era uma das mais notáveis, era uma das pouco discutíveis. Você olhava para o jogo, para o cenário da tabela e falava, este jogo é decisivo. E aí você espera que os grandes jogadores apareçam, que os jogadores tecnicamente superiores desequilibrem a partida, e o Vasco não conseguiu ter isso em nenhum dos seus jogadores. A maior parte dos jogadores do Vasco não conseguiu produzir absolutamente nada de diferente, e pior, em determinado momento do jogo, lá para os 30 minutos do segundo tempo, 25 minutos do segundo tempo, o Vasco começou a errar passes que um time talvez de juniores não errasse. Eu entendo a pressão, eu entendo o momento, eu entendo a angústia do medo de não subir, do medo de errar. O Londrina brigando por uma vaga também tem seus méritos, mas também tem um lado descompromissado do Londrina de saber que se ele perdesse pro Vasco ali ninguém ia achar um absurdo. Qualquer resultado que ele conseguisse ali, ele voltaria, né, com um grande resultado para casa. O que não se justifica para mim é o seguinte: o Vasco, seja ele com um time de juniores ou seja ele com um time profissional, e aqui vai todo o respeito ao Londrina, porque não é o caso do Londrina, mas o caso de uma decisão em Série B, o Vasco precisa se impor, ter calma e saber jogar. Porque caso isso não aconteça nos jogos daqui por diante, o recado que vai ficar pro torcedor vascaíno, exceção feita do jogo contra o Cruzeiro, é o seguinte: esses jogadores que estão no Vasco hoje, quando é exigido deles uma condição de, tu joga num time grande joga decisão. Time grande tem cobrança, time grande tem uma série de questões que você não vai encontrar num time menor. Então, para você jogar aqui, você tem que lidar com isso tranquilamente. Ou pelo menos alguns deles. Quando o time inteiro do Vasco reage da maneira que reagiu hoje, na medida que o tempo foi passando, é preocupante sim. Porque o torcedor do Vasco sabe que, então,
nós vamos dividir bola na lateral, que vai bater no meu jogador e vai sair 4, 5 vezes em seguida. Meu goleiro vai sair jogando com a mão e vai jogar a bola pra linha lateral aos 43 do segundo tempo. Né? Eu vou perder a bola aqui atrás, sair jogando com o campo inteiro na minha frente. Tem um jogador do Londrina, eu vou dar a bola no pé do cara. Eu vou ter uma falta perto da área, ao invés de eu jogar, tem 15 jogadores dentro da área. Ao invés de eu jogar a bola dentro da área, eu vou tentar dar uma caceta lá da casa do chapéu dentro do gol e não vou acertar nunca. Né? Então, as tomadas de decisão do Vasco, elas podem ser colocadas como tomadas de decisão burras se é num jogo comum. Num jogo como esse, a gente entende isso como despreparo. Como o cara não está aguentando psicologicamente isso. Aí eu vou perguntar a você, vascaíno, se o jogador que não aguenta jogar uma partida, no São Januário lotado, na Série B, contra o Londrina, que não o elimina se ele for derrotado, quantos desses caras podem jogar no Vasco ano que vem? Esse, pra mim, hoje é o principal ponto. O que mais me assustou hoje não é o resultado. Não é a distância de 3 pontos pro Sport, não é o fato do Vasco ter se embolado um pouco ali na briga pra subir. Não é isso. Porque o Vasco ainda tem os jogos seguintes e tá 3 pontos na frente, ele tem total condição e acho que ele vai subir. Agora, a postura do time que hoje era pra ser a postura que foi contra o Cruzeiro, não aconteceu. E aí você tem uma memória muito fácil de você entender. Contra o Cruzeiro, embora em casa e com torcida, o Cruzeiro era o favorito pelo momento que vivia o Cruzeiro, pelo momento que vive o Vasco. Então ali os jogadores do Vasco foram colocados num cenário de time menor, que não é o caso, mas que ali foi colocado dessa maneira. Ó, o Cruzeiro é o líder e tal, o Vasco tá se ajeitando aqui, vamos tentar contra tudo e contra todos achar um resultado aqui. E aí eles conseguiram reagir bem. Hoje, colocados na situação de time grande, ou seja, a responsabilidade é sua, o jogo é seu, você decide, os jogadores do Vasco, todos eles jogaram de médio para baixo. Nenhum jogador do Vasco fez um grande jogo. O Andrei fez um gol ali, é o jogador que mais se destaca, não à toa, é o jogador mais valioso do time. Mas assim, também nada demais. Não conseguiu. O Nenê é uma decepção terrível hoje, não acertou absolutamente nada. O Ignaldo também não conseguiu. O Raniel, coitado. O Raniel já não é tecnicamente brilhante. E aí quando perde um gol no começo do jogo, já vai com aquele psicológico pro restante do jogo e tal. Entre o segundo tempo entra o Figueiredo, entra o Peck, entram alguns garotos, o Alex Teixeira, que não é um garoto, pra tentar melhorar. Eu acho que o Figueiredo pelo menos deu a cara. O Figueiredo errou pra cacete, né? Tentou driblar quando não precisava, chutou bola que não precisava de longe e tal. Mas ele deu a cara. Outros jogadores do Vasco, você vê que eles não queriam. Ou eles queriam se livrar da bola, ou eles queriam tentar um lance absurdo, que não tinha o menor sentido. Né? Que você olhava em volta e falava, meu querido, passa a bola aqui pro lado, tem um jogador passando do seu lado. Que não. Ele olhava e pensava e corria pro outro lado sozinho. Sabe assim, um festival de síndrome do pânico, que deixa o torcedor do Vasco em pânico. Então hoje, eu acho que o Vascaíno vai dormir preocupado. Não é com a tabela, é com o que ele viu. E fala, pô, então das decisões que eu tenho a seguir, é isso? O que eu tenho é isso? O que eu posso contar de preparo psicológico dos meus jogadores para um momento decisivo de campeonato, é esse Vasco aqui? É preocupante, sim. Eu concordo aí com cada palavra que o Rica Perrone colocou aí nesse vídeo dele em sentido aos jogadores do Vasco. Claro que os jogadores do Vasco têm uma grande parcela de culpa, são eles que estão atuando, mas ninguém pediu pro Edmar jogar no Vasco, ninguém pediu pro Léo Matos continuar no Vasco, quem contratou o Raniel, quem trouxe aí Anderson Conceição, entre outros aí, foi sim a gestão de merda que construiu todo esse cenário aí. E família vascaína, não tem como o torcedor tá confiante, né? Eu tô confiante, eu sou Vasco, o Vasco vai subir. Porque como o jornalista Gilmar disse aqui, o gigante empobrecido não é por causa da torcida, não é pela história do clube, e sim pelos jogadores que a gente tem hoje. Os jogadores que o Vasco tem não são acostumados com pressão, não são jogadores de time grande, não são jogadores talentosos. Muitos deles são muito fracos e não têm a mínima condição de jogar no Vasco. E é dessa forma que o torcedor se encontra hoje. Temos 6 decisões na mão de uma gestão de merda e de jogadores que são muito fracos, para não dizer outra coisa. O que fazer a família vascaína agora é rezar e torcer para que esses jogadores do Vasco estejam num bom dia aí. E como Edmundo disse, contra o Operário não tem outro resultado. Ganhar, ganhar ou ganhar, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.